Eu acho que é a primeira vez que você está por aqui, é isso mesmo? Boa tarde. Beatriz, seja bem-vinda. Boa tarde. Enquanto aqui eu estou cumprimentando vocês, eu estou já marcando aqui a presença, que é para eu não perder essa informação, tá? Já vou começar. Sejam bem-vindas. Eu vou compartilhar já aqui a minha tela, portanto, né? Tá certo? Que aí a gente já inicia e fala aí, tira as dúvidas. Eu queria lembrar que essa aula ela foi sugerida, né? Porque a Alicia estava ali perguntando a respeito dessa nova oportunidade da UEL, né? Com um formato diferente de prova, na verdade. Então a gente vai dar uma olhada nisso. Eu vou compartilhar aqui a minha tela e aí a gente vai conversando e vocês podem colocar as dúvidas de vocês também no chat, se for necessário, tá? Fiquem à vontade. Vamos aproveitar o máximo que a gente puder esse tempinho aí de uns 40 minutos, 45 minutos aproximadamente. Vamos lá. Então, boa tarde a todas que estão presentes aqui. Vocês já devem estar aqui com a minha tela, né, sendo visualizada. Eu vou colocar aqui uma primeira pesquisa, só para fazer essa confirmação em relação a essa informação que a Alicia trouxe, né? Então, se eu digito assim, ó, UEL 2021, vai ser referente às informações que a gente pode ter sobre essa prova, né? É claro que você tem tanto as notícias que são veiculadas aqui, né? Aqui seria uma fonte bem confiável, porque é o próprio site da UEL, né, da Universidade Estadual de Londrina, e eles noticiaram aqui no dia 30 de julho que a UEL seria feita em fase única no dia 14 de março de 2021, né, por conta da situação da pandemia. Então, eu li isso daqui, eu posso até copiar essa notícia, já vou deixar aqui para vocês, ó, se vocês quiserem depois acessar, tá aí, né? Mas aqui eu copiei e vi as informações mais importantes e eu vou mostrar para vocês hoje, tá? O que é bem interessante, eu não sei se alguém que está aqui nesse grupo vai fazer um vestibular que tradicionalmente teria uma prova de habilidades específicas, né? Então, nós teríamos provas para habilidades específicas para pessoas interessadas em design gráfico, design de moda, artes visuais e arquitetura. Mas houve uma suspensão das provas de habilidades específicas se alguém aqui tem um interesse em algum desses cursos, tá bom? Então veja, vai ser um ano bem atípico de vestibular da UEL, porque eles vão enxugar a prova, não vai ter segunda fase, e além disso não vai ter provas de habilidades específicas. Isso faz com que a prova ganhe um outro perfil, um outro caráter, que é uma prova muito pontual, muito objetiva, rápida, né? E ali isso é bom e é ruim ao mesmo tempo, né? A parte boa é que se você estiver inspirada no dia, você vai conseguir ir bem e talvez conquiste a tão sonhada vaga no curso que você quer naquele momento ali. Por outro lado, se você titubear, errar alguma coisa, a margem de erro fica menor, né? Então aí é complicado, tem que estar muito bem no dia, tem que estar bem focada, tá certo? Outra coisa que eu queria comentar aqui com vocês é que no caso da UEL, para quem quiser buscar mais informações, ver provas de anos anteriores, mesmo que não sejam no mesmo formato da que vai ser feita no dia, qual que é o dia mesmo? 14, né, de março do ano que vem? Deixa eu ver se é isso mesmo. Eu anotei ali, 14 de março do próximo ano, né, vai ser a prova. Mesmo que não seja no mesmo formato de provas anteriores, quando você quiser saber informações sobre o vestibular do UEL, você tem que colocar COPS UEL, que é a coordenadoria de processos seletivos da UEL. Então, vale a pena para todo vestibular que você for prestar ou concurso público, né? Aqui tem o link específico da área de vestibulares, ó. Então, aí você clicaria aqui e busca informações. Se eu for aqui buscar informação sobre o vestibular 2021, dá para você ver o que já foi
lançado aqui nos informes e editais. Tem aqui as obras literárias, vou até abrir para mostrar para vocês, ó. Então vocês sabem que a prova pode envolver na área de língua portuguesa obras. Então ele pode construir as perguntas em cima das obras, ou até perguntar alguma coisa sobre o enredo de uma dessas obras. A pergunta é, vocês leram essas obras? Se não leram, dá para organizar um calendário de leitura diluído até o dia 14 de março de 2021? Portanto, vocês precisam procurar essas obras, né, e ler, tá? Tá aí também essa lista das obras, que vai fazer parte da prova. O que mais? Aqui eles colocam aqui, ó, o processo inicial normalmente é para pedido de isenção. Eu acho que não é o caso de vocês, tá? Não sei se vocês vão precisar pedir isenção, acho que não é o caso de vocês. Então aqui tem que ficar de olho, porque assim que tiver uma novidade, eles vão colocar o que vai ser aqui o chamado Manual do Candidato 2021. Ainda não está aqui. Por falta do manual aqui, você pode, tendo muita consciência, lembrar que você pode espiar o manual do candidato do ano anterior, por exemplo, referente ao vestibular de quem entrou em 2020. Aí você vai ver que é um dos primeiros documentos lá embaixo. Então isso aqui tem uma ordem cronológica, né, do mais novo para o mais antigo. Então, mais aqui para baixo é que você vai olhar aqui o manual do candidato. No ano passado, eles disponibilizaram no dia 1º de julho, só que com essa situação da pandemia, né, tudo modificou. Então, o manual 2020, que não é o manual 2021, está aqui. Você poderia consultar. Qual que é a importância de você consultar o manual, mesmo que não seja o do vestibular que você vai prestar nesse caso? Esse aqui seria com o motivo de você observar o conteúdo programático da prova da UEL. O que é isso? Você tem que sempre estar ciente qual é o conteúdo que um concurso ou um vestibular vai estar podendo cobrar para você. Isso se chama conteúdo programático ou programa das disciplinas. Então, nesse arquivo aqui, você vê que ele começa a partir da página 25. Deixa eu ver se eu colocando aqui esse valor. Eu acho aqui, ó, página 23, página 24, página 25. Então, veja, a partir dessa página você tem o programa. Ele vai dizer de todas as matérias quais são os subtemas que podem ser cobrados na prova. Tá? Então, você tem que fazer disso aqui o seu checklist. Até o dia 21 de março do ano que vem, dá para você passar tópico por tópico aqui e verificar aquilo que você sabe, aquilo que dá para você dar uma revisada, uma reforçada, ou até estudar se você não conhece. Porque pode ser que você leia um desses tópicos e fale assim, poxa, isso aqui eu acho que eu não estudei, e se cair na minha prova da UEL, que vai ter poucas questões, e vai que cai justamente a questão desse tópico que eu não sei. Até 14 de março dá para vocês fazerem um checklist total aqui, né? Então veja, aqui por coincidência, veja aqui, ó, eu estou passando no conteúdo programático de filosofia aqui, ó, que é uma das disciplinas que cai bastante, né? Eu não preciso nem dizer para vocês, ou eu posso dizer, né, porque não necessariamente alguém aqui já fez o vestibular da UEL, é uma prova muito da área de humanas. Cai bastante história, geografia, filosofia, sociologia e história da arte. Cai muito, 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 especialmente filosofia, sociologia e história da arte. É uma prova carregada de questões dessa natureza. Então, se você vai lá e cai na prova de filosofia, um assunto que você não conhece, um autor de referência, por exemplo aqui, ó, veja que ele coloca aqui alguns autores importantes de referência. Você conhece as principais ideias de Platão, de Aristóteles, de Rousseau, de Kant, Spinoza e Habermas, por exemplo? Se você não conhecer e cai uma questão de um desses autores, você já está em desvantagem em relação ao candidato concorrente. Portanto, mesmo que seja para ver o manual do ano passado, cuidado, eu vou repetir, esse manual que eu estou acessando aqui, vou deixar aqui o link para vocês, não é o do vestibular 2021, porque o do vestibular 2021 não está disponível ainda. Mas para efeito de você olhar o conteúdo programático, você pode consultar nesse manual a partir da página 25. Tudo bem? Por favor, eu queria que cada uma de vocês aqui no chat respondesse para mim se já fez o vestibular da UEL, mesmo que seja como treineira. Porque vocês estão na terceira série, né? Necessariamente se fez, teria sido como treineira. Vocês podem responder para mim se sim ou se não? Já fizeram o vestibular da UEL valendo? A Alicia disse que fez no ano passado, a Isabela também.
Mais alguém? Maria Clara disse que não. Fernanda, não. Beatriz Rodrigues, não. Então, olha só, perguntinha para vocês. As meninas que fizeram, vocês sabem se vocês tinham condições de ir para a segunda fase? Se vocês passassem pela primeira fase, tinha permissão de ir para a segunda? Teve alguma consequência da primeira fase para vocês ou não? Ou vocês ficaram na primeira fase? Conta aí para mim. A Alicia foi para a segunda? Legal, parabéns, Alicia. É isso aí, né? Agora, veja, como a gente está comentando aqui, a coisa vai mudar, né, Alicia? Eu acho que muito da sua inquietação é a gente discutir essas mudanças. Vamos lá? Então, eu vou colocar aqui para vocês um material que eu separei hoje para a gente explorar essas ideias. Deixa eu abrir aqui, ó, só um minutinho, tá? Ele já está aqui como primeiro, foi o último que eu atualizei aqui para poder conversar com vocês hoje. Então, eu vou discutir aqui alguns tópicos que eu deixei já pré-organizados, para a gente poder ganhar tempo e ser bastante efetivo aqui nesse encontro de hoje. Então, hoje a gente está falando um pouquinho do vestibular da UEL. Então, olha só, a prova, como a gente viu nas notícias, vai ser realizada no dia 14 de março com 50 questões objetivas e a redação. Então, isso daqui eu acho que vale a pena deixar em destaque, que é a novidade, né? E que eu acho que a maioria aí de vocês já estava sabendo, e por conta até dessa informação é que se entusiasmou muitas vezes de fazer a prova, inclusive pelo fato da prova acontecer numa data que não vai ter coincidência com outros vestibulares, muito provavelmente, não é verdade? Olha, outra informação importante, as inscrições serão realizadas de 14 de setembro a 30 de outubro, portanto não percam esses prazos de inscrição, tá certo? Hoje ainda é dia 14 de agosto, exatamente daqui a um mês as inscrições abrem, né? Então, de acordo com o formato que foi aprovado, isso eu tirei lá daquela notícia que eu falei para vocês, o vestibular terá 36 questões objetivas de conhecimentos gerais, 10 questões de língua portuguesa e literatura, e 4 questões de língua estrangeira. Eu vou deixar até o número 4 aqui para ficar mais fácil de vocês lerem se vocês quiserem resgatar depois, né? Também será aplicada uma prova de redação com um tema único, tá? Os estudantes terão 5 horas para responder todas as questões e fazer a redação. Então, esses são os pontos importantes de organização da prova. Vamos deixar isso aqui anotado para a gente depois tentar fazer um planejamento, uma discussão de como você pode resolver essa prova. Então veja, eu deixei aqui um slide branco para a gente poder escrever aqui algumas ideias. Nós vimos que essa prova em 2020, referente ao ano de 2021, vai ter a seguinte organização. Me ajuda aqui a lembrar. Vão ser 36 questões de conhecimentos gerais. Eu vou ter 10 questões de língua portuguesa e vou ter 4 questões de inglês e vou ter uma redação, não é isso? É muito provável que essa redação tenha o perfil de ser um texto dissertativo ou argumentativo, mas isso aqui é importante você depois confirmar no manual do candidato ou no edital final do vestibular 2021, quando ele for colocado disponível lá no site da COPS, como a gente estava vendo, tá bom? O que mais que eu coloquei aqui de informações? A UEL seguirá um modelo da prova interdisciplinar e temática. O que é isso? Por exemplo, a Alicia disse que fez a prova, a Isabela Sintra também, né? Então, elas sabem, por exemplo, que a prova ela tem um tema. O que é isso? A UEL todo ano escolhe um tema e em torno desse mesmo tema as questões são criadas. Então, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo achar a prova de um ano anterior, só para a gente fazer essa busca, tá? Então, vou colocar aqui de novo, para conhecer aqui um pouquinho do tipo da prova, né? Como que a prova é, que questões que ela tem, tá? Então, se a gente pega aqui o vestibular 2020, que é um que já foi, vamos ver se a gente consegue acessar um caderno de prova, só para dar uma olhada. E aí eu vou pegar a prova da primeira fase, que vai ter os modelos de prova, vai ter os modelos de questão parecido com essa prova que provavelmente vai acontecer lá em 2021, tá? Consulta do tipo de prova e gabarito definitivo. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó, primeira fase. Ah, aqui
ele só permitiria com o CPF. Deixa eu ver se tem aqui algum que eu posso abrir sem colocar o CPF. Divulgação das provas comentadas, deixa eu ver se ele me permite. Pode ser aqui, eu acho. Isso é legal também para quem for estudar, né? A UEL é muito organizada com relação aos materiais, ela divulga os comentários, a correção, tudo direitinho de cada prova, né? Então aqui, ó, deixa eu voltar, gente. Essa aqui seria a capa da prova, mas com certeza em 2021 vai ter os detalhes diferentes, né? Por causa dessas características novas. Então no ano passado, essa prova que foi feita, eles colocam logo na primeira página o tema da prova. Então no ano passado, essa prova que a Alicia e a Isa fizeram, tinha o tema museus. Então toda a prova foi construída em torno do tema museus. Então todas as questões envolveram em algum momento esse tema. Então você vai ver que você vai ter questões desse tipo aqui, ó, tá? Muitas vezes eles fazem essas questões com algarismos em romanos aqui, ó, para poder você fazer afirmações a respeito de cada um deles. Questões do tipo verdadeiro e falso. Quer ver? Ó, vou rodar aqui, ó, no caderno de prova. Você tem, isso daqui é muito tradicional, né? Ó, como eu estou dizendo. Você tem aqui, por exemplo, uma questão que tem uma contextualização. Aí ela traz, na sequência, as afirmações em Romanos 1, 2, 3 e 4. E na sequência, nas alternativas A, B, C, D, E, ele pede para você ver quais são as corretas. Esse modelo de questão é muito comum. Você vai ter as questões tradicionais sem ter essa organização, que só tem os itens A, B, C, D e E, como essa aqui, número 3, vai ter também. Vai ter. Que é a questão tradicional, né? E também vai ter um outro modelo, deixa eu ver se nós temos aqui, ó. Então, vai dando uma olhada no caderno de prova para vocês terem essa noção, né? São questões que têm muitas imagens, elas são, é um caderno de prova preto e branco, as imagens não são coloridas, tá? Mas veja que interessante, como boa parte das questões são desse tipo, com os algarismos romanos aqui e as afirmações. A parte difícil dessas questões é que elas são, no final das contas, mais de uma questão, porque você tem que avaliar item por item e saber se ele é verdadeiro ou falso, e aí isso dá um trabalho. Ao invés de ter uma questão, é como se você tivesse 4 questões dentro de uma mesma questão, não é verdade? Não é uma única análise que você vai fazer, não é verdade? Ah, outro detalhe, vocês perceberam que não tem uma divisão aqui por matéria? Né? Então veja, aqui tem uma questão de química no meio de outras questões, não tem aqui bloquinhos de questão, ó, aqui é língua portuguesa, aqui é inglês, aqui é biologia, aqui é química, não, é tudo misturado, porque o que está sendo a unidade de integração das questões é o tema e não a disciplina. Então eles entendem que é uma prova interdisciplinar e por isso eles não dividem a prova em disciplinas, tá certo? Então isso eu não sei se eu coloquei aqui nos meus slides, mas é importante, né? É um modelo de prova interdisciplinar e temática. Qual é a consequência sobre isso? O caderno de provas não é dividido ou organizado por disciplinas isoladas. Não é, tá? Não é organizado. Então isso aqui é uma característica que diferencia a UEL de outros vestibulares, justamente por essa ideia de que você tem uma prova interdisciplinar, tá? Então uma vez que ela é interdisciplinar, ela não vai ter essa separação por disciplinas específicas. Outra coisa, olha só essa questão de número 9, você vê que tem uma tirinha, tem um enunciado, e aí ele pede para você julgar como verdadeiro ou falso, mas não deixa de ser, basicamente, como eu posso dizer, um mesmo modelo de questão onde você tem que avaliar afirmações para ver se elas estão certas ou erradas, e aí depois você tem A, B, C, D ou E para você dizer se é verdadeiro ou falso. Resumindo, quais são os tipos de questões que a UEL tem?
ela tem basicamente essas questões de verdadeiro ou falso, questões que relacionam com algarismos 1, 2, 3 e 4 em romanos. Veja que ele deu aqueles climogramas, tá certo? E aí ele faz afirmações A, B, C, D, e aí você tem que fazer a correlação. Então é uma questão de fazer correlações entre as imagens e os itens. Então essas questões também aparecem, tá? Como eu disse, tem as questões diretas, que só tem A, B, C, D, E. Então a prova ela é uma alternância, um mix desses modelos de questões, tá? E como eu disse, tem essas questões como essa 13, ó, que tem os itens 1, 2, 3 e 4. Você não vai ter que fazer correlações, mas vai ter que dizer qual dos itens 1, 2, 3 e 4 é correto, entendeu? Então veja, se eu fosse colocar aqui uma síntese, quais são os tipos de questões que nós temos? Aqui no próximo slide eu vou colocar aqui um tópico que eu não coloquei, mas é para poder atender essa conclusão que nós tivemos agora, né? Os tipos de questões são, bom, vamos pensar assim, eu vou chamar assim, ó, o tipo clássico. O que eu quero dizer com isso? É aquela questão que é do tipo assim, né? Você tem as alternativas A, B, C, D e E, diretas, né? Você tem aquele outro tipo que é assim, de correlação entre imagens e afirmações, como aquela que eu mostrei dos climogramas. Você tem um outro tipo que é de análise de 4 itens, que é aquele tipo que você vai ter 1, 2, 3 e 4 em romanos, e depois você vai verificar qual deles é correto. E você viu que tem um outro tipo que basicamente é igual a esse que eu citei agora, que é o de verdadeiro ou falso. Análise de itens por V ou F. Mas que basicamente é a mesma coisa do anterior, não é verdade, gente? Então, assim, no final das contas, você vai ter a prova meio que subdividida entre esses tipos de questões, tá certo? Então, tem que fazer provas de anos anteriores para você se acostumar com o modelo dessas questões, tá certo? Como eu disse para vocês antes, a prova da UEL é uma prova que privilegia as ciências humanas, especialmente essas matérias. Tem uma quantidade grande dessas questões, dessas matérias no caderno de prova. Como a gente já viu, é uma prova temática, né? Então eu nem preciso repetir, isso já estava aqui, ó. Então, como na de 2020 foi o tema museus. Vou até, para não ficar repetido, tirar esse item daqui do seu resuminho sobre a UEL, que eu vou mandar para vocês no grupo. É uma prova única, especialmente essa prova de 2021, ela vai ser única no sentido de que, de fato, ela vai ter uma fase só, e ela vai ser única também no sentido de que ela vai ser uma prova distinta, diferente de tudo que a UEL já fez, né? Então, é importante que você faça a sua preparação e o seu planejamento para que você esteja pronto, né? Para que você esteja pronta, né? E consiga estar lá no dia 14 de março com, por exemplo, a literatura obrigatória lida, que você tenha feito o seu checklist no conteúdo programático, que você tenha feito algumas provas da UEL de anos anteriores para poder se acostumar com esses modelos de questão que eu coloquei aqui para vocês, que vocês viram que a gente percebeu ali no caderno de prova, tá? Então é importante que vocês se acostumem com essa versão da prova para poder chegar lá e não tá assim crua, né? Fala assim, eu não tenho noção de como que é. Então, se você reparar, como eu disse aqui, a prova, ela não tem muitas questões de biologia, química, física, né? Tem, mas olha quantas questões quando a gente vai passando aqui, ó, você percebe que elas têm a ver com as áreas mais de humanas, entendeu? Você vai ver que tem muitas questões qualitativas também, tá? Olha aqui, outra de geografia, né? E assim vai, ó, sobre obras de arte ou relação com o contexto histórico. Ela gosta muito desse tipo de prova. Então veja aqui,
você tem aqui um retrato do Luís XIV. E aí já de cara eles vão aqui fazer uma correlação com a questão de história, de algum período histórico, lá do absolutismo francês, etc. Né? Ou então vai dar um elemento textual, aqui é um texto de quem? Olha só, o que a gente leu lá no conteúdo programático, você tem que saber o quê? Fazer o seu checklist. A gente leu lá que um dos autores de referência pode ser o Rousseau, aí, por exemplo, aqui em 2020 caiu um texto do Rousseau, e aí com base nesse texto foi feita aqui a pergunta. É disso que eu estou falando, ó. Na verdade foi o modelo 1, 2, 3, 4, para você ver quais são as corretas. Então é isso daqui que você tem que ter traquejo para poder não chegar perdidinha lá no dia de fazer a prova. Então dá para a gente perceber esses padrões e se preparar, se planejar para no dia estar legal, né? Olha aqui, ó, outra questão da área, né, de sociologia, ó, tá falando do Weber, ó, do Durkheim, né? Isso aqui provavelmente é o Carlão, professor de vocês de sociologia, que trata disso com vocês nas aulas. Então essa prova aqui, ó, por exemplo, vai falar provavelmente de aspectos aqui matemáticos associados a uma obra do Renascimento que é a Mona Lisa, que foi feita pelo Da Vinci. Então, tem um contexto histórico ao mesmo tempo que trata de matemática? Sim, eles vão falar aqui para você calcular a chamada razão áurea, porque essa obra está num museu, o Museu do Louvre. Então, veja, é tudo muito bem montado, muito bem casado. Aí, na sequência, eles já colocam aqui, por exemplo, uma questão com uma charge da mesma obra, só que aí já não é uma questão de matemática, é de outra coisa. Ou seja, é uma prova muito bem feita, é uma prova muito bonita e realmente interdisciplinar, tá? É muito legal. Deixa eu continuar aqui com os itens que eu deixei aqui para falar dos pontos importantes, tá? Então, como eu estava comentando, é importante que você faça simulados, tá, gente? É importante que você faça simulados com os arquivos de provas anteriores ou você faça resoluções repetitivas de questões da banca da UEL. O que é isso? Rogério, mas vai adiantar eu ficar fazendo como simulados as provas dos anos anteriores se o formato da prova de 2021 vai ser um formato diferente? Realmente não adianta muito com relação ao formato. Agora, eu te dou uma dica. Se você quiser fazer um simulado, de fato, o que você deveria fazer? Se eu tivesse na condição de vocês, por exemplo, a Alice é amiga aí da Isabela. Por que a Alice não tira uma tarde, um dia, para olhar provas da UEL de anos anteriores e montar uma espécie de simulado, recortando e colando num arquivo, 50 questões com aquelas quantidades, 36 de conhecimentos gerais, 10 de língua portuguesa e 4 de inglês, monta esse simulado, e uma proposta de redação, monta esse simulado e manda para a Isabela. E a Isabela faz a mesma coisa e manda para a Alicia. O que é que vai acontecer? Cada uma vai ter um simulado que a outra não conhece. E aí dá para fazer isso. Então, se eu fosse vocês, eu organizaria um trabalho em dupla para poder montar simulados com o mesmo formato que vai acontecer em 2021. Tá? Então, seria uma sugestão de montagem de simulados no mesmo formato previsto para 2021, né? Como em dupla e que depois fosse feita a troca, né? Então, essa é uma sugestão que eu daria, para que você conseguisse fazer um simulado que fosse, de fato, novidade para você. Porque não adianta você montar uma prova e você mesmo fazer, porque você vai, por antecipação, saber as questões. Agora, se você faz e você se compromete a mandar para o seu colega e ele manda para você um simulado também, os dois se beneficiam e os dois treinam. Entende? Dá tempo de fazer isso pelo menos 1 ou 2 vezes até 2021, no dia 14 de março? Claro que dá. Até a data da prova dá para vocês fazerem isso umas 2, 3 vezes. Tá? Então eu sugeriria que isso seja feito pelo menos umas 2 vezes. Senão, como é que você vai treinar para essa prova? Você vai chegar lá, não vai ter
noção da dinâmica do tempo de prova, com 50 questões nesses modelos e uma redação. Não tem, gente, uma prova dessa pronta para você pegar prontinha e fazer o simulado, então você tem que montar o simulado. Só que, como eu estou dizendo, é importante fazer a troca para que ele seja uma prova nova para você, que seja uma prova que você não tenha consciência nenhuma sobre ela, né? Que seja uma surpresa para você abrir aquilo ali e tentar fazer como se fosse um vestibular ali no dia, como se você for fazer valendo, tá? Então, como eu disse para vocês antes, é super importante estar ciente do conteúdo programático. Então, eu coloquei aqui, ver o manual do candidato e fazer um checklist, estudar os temas que você ainda não sabe, tá? Tudo bem? Então, isso daqui é lição de casa básica, ok? Bom, alguém tem alguma pergunta até aqui? Tem alguma dúvida? Porque o que eu queria agora é passar para aquela ideia da gente fazer um planejamento. Tudo certo? Então, veja, eu anotei aqui para a gente essa ideia de que a prova vai ter essa configuração, lembrando ainda que o tempo total aqui vai ser de 5 horas, não é verdade? Vamos tentar agora estabelecer, deixa eu colocar para o lado de cá, para eu ganhar um espacinho. Vamos tentar fazer a subdivisão dessas 5 horas aqui, para a gente poder ver como que a gente poderia fazer essa prova e distribuir o tempo. Bom, de cara você deve saber que se você vai ter 5 horas para fazer tudo e você tem que... Ah, e detalhe, na prova ainda você vai ter que fazer o que? O gabarito, vai ter que passar as respostas a limpo, certo? Então veja, se você vai ter 5 horas para fazer tudo, inclusive passar as respostas a limpo no gabarito, quanto tempo você acha que daria ou que seria necessário para passar as respostas no gabarito? Eu acredito que no máximo 20 minutos é mais do que suficiente, tá? Outra coisa, para fazer a redação, no total, gente, já que a prova é uma prova única, você tem que confinar o tempo de resolução dessa redação em no máximo 1h30. Não dá para você ficar assim lá divagando, ai, eu quero fazer a minha redação e o tema é meio difícil para mim, então eu vou demorar assim umas 2 horas para fazer essa redação. Se você fizer isso nesse dia, você está perdida, porque a prova é uma prova única. Se você colocar peso demais numa coisa e faltar na outra, os seus candidatos concorrentes eles vão te superar. Entenda que essa prova, nesse modelo que a gente descreveu, ela funciona assim, olha, se ela tem essa condição de ser uma prova única, como que você pode entender isso aqui? Você pode entender assim, ó, eu tenho provas de vestibulares de perfis diferentes. Por exemplo, deixa eu colocar isso aqui nesse cantinho, né? Deixa eu fazer aqui um rascunho da ideia para vocês entenderem o que eu estou querendo explicar para vocês, ó. Se eu comparasse uma prova de vestibular como o Enem, com essa que vai acontecer da UEL em 2021, concorda que elas têm perfis de prova completamente diferentes? Então veja, a prova da UEL 2021, se eu fizesse uma comparação com uma prova do atletismo, essa aqui seria uma prova de 100 metros rasos. Não é verdade? É uma prova de um tiro só, ela é rápida. Quando você dá fé, já acabou. A prova do Enem não, ainda mantido esse formato de 2 domingos, com 180 questões, uma redação. Essa aqui seria uma corrida do tipo maratona, né? E a gente sabe que numa maratona a gente tem 92 quilômetros aproximadamente para correr. Então veja, são provas que elas estão em situações ou tipos completamente opostos, né? São provas opostas, de qualidades opostas. Então, você no caso de uma prova do tipo prova de 100 metros rasos, você tem que estar muito preocupada com a questão do tempo. O tempo ele é muito curto, é uma prova rápida, é uma prova, entendeu? Se você não cuidar do tempo, você está perdida, porque você pisca o olho e ela já acabou. Então tem que tomar cuidado com o tempo, tem que cuidar do tempo, tá?
justamente por ela ter um perfil diferente de outras provas longas, tá certo? Bom, então isso vai influenciar na nossa estratégia, no nosso planejamento. Se você fizer uma conta, sabendo que vai ter que dar 5 horas, bom, 5 vezes 60 vai dar um total de 300 minutos, não é isso? Então veja, se eu já usei 1 hora e 30 minutos, ou seja, eu já usei 90 minutos aqui, mais 20 aqui, se eu somar o tempo da redação com o tempo do gabarito, já deu 110 minutos. Então eu ficaria com um total de quantos minutos para eu tentar fazer as questões? Então a minha resolução de questões vai estar distribuída num tempo aproximado de 190 minutos, por exemplo. Então veja, aqui o que eu sugeriria é aquilo que eu converso com vocês sempre. As questões de linguagens e tal, elas podem ter textos, de inglês também. Então tem que tomar cuidado, porque ela é uma prova mais qualitativa, né? Lembre-se do que eu falei para vocês, mesmo que eu considere tudo isso daqui, ela é uma prova que ela tem um perfil mais qualitativo e ela é menos quanti. Quem está acompanhando esse curso de TRV ao longo das aulas sabe do que eu estou falando. Então tem que tomar muito cuidado, porque você tem que fazer nesse tempo de 190 minutos a prova rodar. Você sabe o que é a prova rodar, não é? Quando a gente fala que a prova ela é mais qualitativa, gente, o que significa isso? Significa que você tem que fazer aquele protocolo de resolução das questões qualitativas. É você, nas qualitativas, ter aquele plano do que fazer se você tem dúvida ou não. E lembre-se, o seu protocolo de resolução ele tem que ser bem específico aqui, porque nós temos aquele tipo de resolução que é, bom, eu tenho as questões que é de V ou F, eu tenho as questões que é para eu analisar os itens 1, 2, 3 e 4, eu tenho as questões que é para fazer correlação, e eu tenho as questões que são simplesmente aquelas diretas, do tipo A, B, C, D, e que eu já vejo. Então veja, aqui eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu vou estabelecer de protocolo de resolução para eu poder atender cada tipo de questão, que são 4 tipos. Senão a minha prova não vai rodar, eu vou ficar empacado nas questões, querendo ficar voltando, e aí isso não faz com que eu consiga executar a prova com qualidade. Então tem que tomar muito cuidado. Na verdade, essa prova aqui você tem que ter protocolos de resolução. Por que você vai ter que ter protocolos? Porque você vai ter que ter um jeito de fazer praticamente cada tipo aqui. Ó. Você vai ter que ter 1, 2, 3, 4 regras para você saber como você vai operar em cada tipo de questão aqui. Ah, numa questão direta, Rogério, você já explicou para a gente como que é o protocolo. Né? Por exemplo, se eu leio as 5 alternativas e fico em dúvida entre 2, eu já sei que eu tenho que chutar uma delas. E esse é o meu protocolo para uma resolução de uma questão direta. Mas e se for uma questão como essa daqui, ó, que é verdadeiro ou falso, ou como se fosse essa aqui que é dos itens 1, 2, 3 e 4? Como é que você vai fazer o seu critério de tomada de decisão mais rápido, entendeu? Então tem que... Aí você fala, eu não sei, Rogério, ainda não sei como que eu vou fazer esse protocolo. Ou criar os meus protocolos de resolução. Sabe como que isso vem? Você só consegue estabelecer isso fazendo simulado. Por isso a importância de vocês combinarem entre si, fazer simulados e colocar em teste esses protocolos. Se vocês não colocarem em teste, a sua maneira decidida, né, de fazer as questões fica difícil, porque aí você vai chegar lá no dia da prova, você vai querer tentar inventar para cada questão uma maneira de resolver ali na hora. E isso não é para ser feito no dia da prova. Você não vai no dia da prova para treinar na prova. Você vai no dia da prova para fazer a prova. O treino tem que acontecer antes. Né? Basicamente aqui a ideia é, o treino tem que acontecer antes. E não na prova. Tem gente que deixa para treinar no dia da própria prova, né? Entendeu o problema? Por que a pessoa não passa no vestibular? Ela quer ficar acomodada antes da prova acontecer e depois reclama no dia que a prova chegou. Ela fala assim, ah, eu não consegui
Mas é porque o que ela faz? Ela não tem a disposição para treinar antes. Vocês têm até o dia 14 de março de 2021 para fazer alguma coisa, gente. Não dá para, entendeu? Ficar reclamando. Então tem que fazer ações, tem que combinar, tem que se planejar para que aí no dia que a prova chegue você esteja pronta e não ficar com aquele blá 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 de reclamação. Tem que ser um discurso de, como é que eu vou dizer, de consciência, de saber o que está sendo feito, entendeu? E não para ficar reclamando. Então tem gente que reclama muito, mas executa pouco para depois não ter o problema enfim, de resolver a prova, entendeu? Então eu confio muito no planejamento, na organização, na disciplina, na dedicação, como elementos que vão fazer você resolver o que tem que ser feito com muita consciência e você vai chegar pronta. Só que isso envolve um trabalho, tá? Muito bem. Então eu queria sugerir para vocês aqui, para a gente terminar a aula, uma proposta, por exemplo, a título de exemplo, tá? Um exemplo. Então isso aqui seria um exemplo de planejamento. Para quem tem acompanhado aqui as aulas, sabe que eu tenho aqui sugerido exemplos. Aqui seria um exemplo, né, de planejamento, tá? Então aqui cuidado, isso não significa que você tem que fazer exatamente isso que está aqui. Isso aqui é só um exemplo, eu vou até deixar aqui em vermelho, grifado, que é para você lembrar que é um exemplo, não é necessariamente esse, você vai ter que decidir qual é o seu, você tem que personalizar, tá? Então veja, acompanha aqui comigo, ó. Dá para você fazer o rascunho da redação em 1 hora? Aí você na sequência passa a redação a limpo, se você já quiser fazer a redação de vez. Dá para você fazer uma triagem, se você quiser, né, dar uma olhada em todas as questões, as 50 questões, faz uma triagem quanto à matéria e uma triagem quanto ao grau de dificuldade? Dá. Então aqui eu sugeriria isso, viu gente? A ideia de fazer uma triagem antes mesmo de fazer as questões, ou seja, ao invés de usar 190 minutos, vocês poderiam usar algo aqui que seria na verdade em torno de uns 175 minutos para fazer as questões, e ao contrário de fazer já direto, como se fosse uma resolução linear, por exemplo, questão 1, questão 2, questão 3, ao invés de fazer uma resolução linear, vocês começassem a resolução por uma triagem. O que é a triagem? É você olhar questão por questão rapidinho, meio que de bater o olho, e fazer primeiro então essa triagem. Só que seria uma triagem de que maneira? Fazendo a triagem por 2 critérios. Eu já estou terminando a aula, viu? 2 critérios. Um deles é tentar identificar a matéria daquela questão, a matéria principal, né? Porque a prova é interdisciplinar. E o outro critério seria para o grau de dificuldade. Rogério, como assim? Seria o seguinte, ó, por exemplo, você tem lá o espaço onde tem a questão, tá? Você tem lá o enunciado da questão, tem lá toda a descrição, às vezes a questão tem uma figura, tem uma contextualização e depois vem as alternativas, A, B, C, D e E, por exemplo, tá? O que você faz? Você bate o olho aqui no espaço da questão e marca alguma coisa, faz assim, essa questão eu vi que ela é de matemática e para mim o grau de dificuldade dela é médio. Então você marca um M de médio, por exemplo. E você faz isso na prova toda. Depois que você fez a triagem, você vai fazer as resoluções em que sequência? Gente, sempre uma prova se faz uma resolução na sequência, primeiro as fáceis, depois as médias e depois as difíceis. Não dá para ser diferente disso, concorda? Porque aí com isso você faz a prova rodar também. Então eu proponho que essa prova da UEL você faça uma resolução não linear. O que é não linear? Não é para fazer 1, 2, 3, 4. Você vai fazer primeiro as fáceis, e depois as médias e depois as difíceis. Rogério, mas eu vou perder tempo fazendo essa triagem. Vale a pena? Vale a pena. É melhor você usar uns 10 minutos para a triagem, 15 minutos que seja, e depois a sua prova ter uma resolução fluida, bem organizada, do fácil para o difícil, do que você ficar tentando fazer linearmente e depois você pega logo de cara uma questão difícil
e depois não consegue dar sequência na prova porque você enrosca de cara numa difícil para você, entendeu? Aqui, na verdade, eu até coloquei uma triagem de 10 minutos, ó. Então, se eu for coerente com a sugestão que eu fiz de planejamento e o que eu estou falando para vocês, nem seria 175 aqui, né? Seria uma triagem de 10 minutos e um tempo médio de 180 minutos para fazer as questões testes. Rogério, 10 minutos dá para eu olhar 50 questões? Dá e sobra. Porque o tempo médio para você fazer uma triagem de uma questão, que é bater o olho e classificar, é 7 segundos. 7 segundos vezes 50 questões vai dar 350 segundos, que é menos de 6 minutos. Então 10 minutos dá e sobra. Suponha que a pessoa depois escolhesse fazer 4 questões de língua estrangeira. Então um tempo médio de 3 minutos, ela faz e com isso ela termina praticamente a segunda hora de prova. O que ela fez durante a segunda hora de prova? Ela passou a redação a limpo, ela fez uma triagem e fez as questões de inglês. Suponha que ela na sequência faça as 10 questões de língua portuguesa e literatura com um tempo médio de 3 minutos e meio. Depois ela começa naquela triagem das questões de conhecimentos gerais, fazer primeiro as fáceis, depois as médias e depois as difíceis. Ela vai tentar tudo o que sobrou, tá certo? E aí vai ter mais ou menos uma distribuição de quanto que ela vai fazer a cada bloco de 1 hora. Como a gente já falou, é importante ter a noção dos blocos de hora em hora. E no final, que ela terminar, ela pode ter o tempo para passar no gabarito. Isso aqui vai acumular, nesse planejamento que eu fiz, 4 horas e 53 minutos mais ou menos, que é próximo do tempo de 5 horas, tá bom? Gente, então esse é o material que eu quis abordar com vocês para preparação e organização, planejamento estratégico para a UEL. Eu agradeço aqui a participação de vocês e eu mando esse material para vocês no grupo de WhatsApp de TRV, tá certo? Fiquem com Deus, bom final de semana, muito obrigado, tchau, tchau. Se alguém tiver alguma dúvida, manda para mim pelo WhatsApp, tá? Que eu vou precisar encerrar agora. Um abraço para vocês, tchau, tchau. Obrigado, eu que agradeço, Isa, você é muito querida. Um abraço, tchau, tchau.